8h04, 8h04, este é o Rádio Revista Cidade. Estamos aqui recebendo o prefeito André Weck e nós vamos começar a falar sobre aniversário de Brusque, sobre os eventos de aniversário, né? Que já estamos aí nos aproximando. O desfile, o grande show com o Michel Teló, enfim, os preparativos que estão acontecendo para este evento. Prefeito André Weck, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia, Dirley, Rodrigo, Valdomiro, toda a equipe aqui da Rádio Cidade. Obrigado mais uma vez pelo convite. E de fato, estamos agora chegando perto do aniversário de Brusque, 166 anos, e uma programação pensada aí com muito carinho para diversas atrações, para todas as idades, para o brusquense poder aproveitar, né? E começa agora, nesse sábado, inclusive. Apesar de não ser um evento organizado pela prefeitura, mas tem a Freudenfest ou Freudenfest. Aí o pessoal aí que descendência alemã que puder. O Rodrigo fez alemão lá no Consul, diga aí. Freudenfest. Agora, no dia 1º, na Festa dos Amigos ali no pavilhão, né? Que é a partir das 11 horas. E no domingo, dia 2, a gente já tem a Beira-Rio ativa, né? Ela já é fechada, então nós teremos aí algumas atrações, inclusive feirinha de adoção de pet no período da manhã. Então eu já tenho 2 adotadas lá em casa, moro no apartamento, não cabe mais, mas quem quiser um amigo aí para fazer companhia, a gente tem a feirinha de adoção. Também já no domingo agora à noite a gente tem a missa de ação de graças às 19 horas na Zambuja, né? Também alusiva aos 166 anos da cidade. E no dia 3, véspera do feriado, lembrando que não é ponto facultativo, a prefeitura trabalha normalmente, serviços públicos também, nós teremos o show nacional com o Michel Teló, né? Então teremos algumas atrações como hipnose, DJ, o Rodrigo e Diogo, que vão fazer também a apresentação. E por volta das 11 horas a gente tem o show com o Michel Teló, entrada gratuita, né? Chopp a R$10. A gente está terminando agora a fazer toda a parte de base ali do pavilhão, do pátio do pavilhão da FENARRECO, né? Para poder não ter problema com lama, não só para esse evento, mas para os eventos futuros, como a própria FENARRECO. E na quarta-feira, dia 4, na terça-feira de manhã, a gente tem também o tradicional desfile ali na Avenida Consul Carlos Renault, né? E o corte da Cuca Gigante. Essas são algumas das atrações, né? Porque a gente tem muito mais, mas eu vou deixar também vocês falar um pouquinho, depois eu falo um pouco mais do resto da programação. Aliás, aproveitando, você falou, até eu vi um vídeo que ali a pavimentação do pátio, porque, né, você fez aquela promessa que é pavimentar o pátio na FENARRECO passada. Esse que está sendo colocado agora para o show, é que você falou até que era fresa do que foi tirado desses asfaltamentos que estão sendo realizados. Mas vai ser feita a pavimentação do pátio ou vai ficar aquilo lá para a FENARRECO? Então, eu tinha separado até do superávit que nós tivemos no ano passado, a prefeitura fechou com 41 milhões em caixa. R$1 milhão para fazer toda a pavimentação ali do pátio. Como a gente começou com asfaltaço, nós entendemos que por não passar veículo pesado ali, salvo, né, para fazer alguma descarga de alguma coisa, mas ali utilizado majoritariamente como estacionamento e para eventos, então como não passa muito peso, a gente acabou economizando esse 1 milhão, né, e utilizando o farelo do asfalto que é retirado dentro do asfaltaço, que é a máquina de fresa, né, ela acaba arrancando aquele asfalto velho, colocando ali para compactar. E aí ele tem um efeito já como se fosse um asfalto novo, né? A qualidade dele, então pro fim que ele se propõe, ele atende, né, todos os pré-requisitos. Então a ideia é deixar ele dessa forma e aí vamos testar, né? Acredito que alguns anos vai durar aquela fresa ali. Não vai ter lama na FENARRECO. Não vai ter lama na FENARRECO e é bom até para os próximos eventos, porque, por exemplo, acho que logo no final de agosto tem a feijoada ali, né? O evento ali. E eles tinham que comprar aqueles tablados, porque se chovesse tinha que, né, principalmente a mulherada que vai de salto, né, acaba atrapalhando. Com essa fresa não tem mais o problema da lama, né? Então entendo que a fresa que a gente está utilizando ali não ter gasto esse 1 milhão que a gente já tinha separado para fazer esse investimento, que é um investimento que não é para o show do Michel Teló, é um investimento do principal pavilhão de eventos da cidade, né? Não vai ter esse custo e vai ser efetivo da mesma forma ali para a gente não ter mais lama. Isso me chamou a atenção, vendo o teu vídeo e depois vendo, inclusive, a espessura muito grande, né? Aí eu me perguntei, quando o outro material que eram tirados, né? As outras fresas que eram feitas, esse material era aproveitado também de outra forma? Sim, a gente utiliza em ruas de estrada de chão, né?
Então, alguma rua que não é pavimentada, a gente coloca a fresa, ela dura por muito tempo, né? Muito tempo. Também resolve o problema da lama, né? Então, geralmente a gente faz nas ruas próximas, né? Então, agora acabando, por exemplo, essa parte do pátio do pavilhão na Fenarreco, a gente está tocando Ernesto Bianchini. Então, a fresa que sai de lá vão para algumas ruas do Rio Branco em que elas ainda são estrada de chão, porque também ajudam a melhorar a própria qualidade da via. O prefeito, vamos falar de El Ninho, Defesa Civil e o movimento que a prefeitura tem feito aí já para prevenir a situação. Uhum. Essa semana a gente mencionou aqui, por conta da chuvarada e o granizo que caiu anteontem, aqui da 1º de maio, né? Só aquele movimento que foi feito, acho que foi pela Secretaria de Obras, né? E ainda a obra que vai acontecer, aí não sei quando que vai acontecer, ou vai ficar desse jeito ainda, vai esperar mais um pouco, mas só aquele movimento que já foi feito de limpeza da vala, de desobstrução da vala, e também um certo alargamento da vala naquele ponto depois da curva do Vanca, onde aconteceu aquele transbordamento. Só isso já foi suficiente na sua avaliação? Já deu uma melhorada com essa chuvarada dos dias posteriores ao fato? Então, Dilei, essa questão, exclusivamente falando primeiro da questão da 1º de maio, daquele trecho em que não há obra, né? Depende muito do quanto de chuva cai em 24 horas. Certo. Né? Se a gente tiver, como tivemos aí naquele último episódio, mais de 100 milímetros, que era o previsto para o mês inteiro, chover em 48 horas, aí as leis da física, elas imperam, né? Então, não tem sistema de drenagem que dê conta da vazão. Tanto é que no trecho onde teve obra, não alagou. No entanto, se tivesse chovido 200 milímetros, talvez teria algum filete de água por cima da pista e alguns pontos, né? Porque até essa água baixar, passar pela drenagem e ir para o rio, o nível do rio também influencia. Se o rio está muito alto, tu tens uma barreira física já da própria água que vem para o rio para que a água da galeria possa entrar. Então são uma série de fatores que acabam impactando. Então a obra, ela resolveu o problema que tínhamos antes. Qualquer chuvinha alagava, né? Mas ela também tem as suas limitações, né? Dependendo da quantidade de chuva. Respondendo a tua pergunta sobre aquele trecho que falta ali de cerca de 200 metros, né? Da curva do Vanca até o Beneficente, a gente está em fase de projeto, porque ali passa tubulação de gás, ali a gente precisa fazer deslocamento de poste com a Celesc, então é um trâmite que a gente precisa fazer ele muito bem planejado, e como já teve outra obra, também um certo transtorno em relação ao trânsito. A gente vai ter que trabalhar com só meia pista funcionando. Então a gente está agora fazendo toda essa parte de planejamento, aprovando os projetos, para que, por exemplo, a gente tem mapeado onde está o gás, mas eu preciso da autorização do pessoal do gás, porque se fizer qualquer problema que tiver, né? A prefeitura fez uma intervenção e rompeu a tubulação, o prejuízo que a gente vai ter, ele é gigantesco, né? E é também para se organizar para que, quando a gente for fazer a obra e precisar fechar o gás, a empresa, que acho que é uma empresa só que é atendida naquela região, ela possa se organizar também para que não tenha, né, o prejuízo no negócio dele. Então, nossa ideia é fazer ainda esse ano, né? Acredito que nas férias do final do ano a gente já tenha tudo preparado para poder estar executando essa obra, né? Projetos aprovados, autorizações concedidas, né? A própria Celesc, porque ela tem que ser dito que só desassorear já ajudou. Ajudou, claro. Só desassorear ajudou. Tivemos agora 2 chuvas fortes aí, que aí eu fiquei naquela câmera vendo, só desassoreando já ajudou bastante. E a gente está estudando também, aí claro, depende da autorização do Luciano, que é o proprietário, a gente poder alargar a lagoa da Renault ali, né? Que ela tem a capacidade também de conter muita água que vem ali de Ponta Russa, da Ponta Russa daquela região. Então são estratégias que a gente está adotando para poder... A prefeitura faria isso? Isso, porque tem interesse público. Precisaria autorização da Câmara, alguma coisa desse tipo, por conta de ser uma intervenção? Um decreto de utilidade pública justificando já seria o bastante, né? Mas teria que ter, daí, no caso, o projeto, né? E autorização do empreendedor, uma vez que o imóvel é dele, né? Então ele teria que autorizar. Então a gente tem pensado também nessa alternativa para... É só um pensamento, não é uma definição ainda? Não, ainda não. A gente ainda está nessa fase do planejamento. Mas falando um pouquinho ainda de El Ninho, é o que me preocupa, as pessoas me param nos lugares para perguntar a respeito disso, né? A gente já tem feito essas obras estruturantes, porque Brusque é uma cidade resiliente que historicamente sofre com problema de chuvas e cheias, então, claro, o El Ninho nos preocupa, mas a gente passa por isso, né, com uma certa frequência. Então, as próprias avenidas Beira Rio, agora em agosto começa o lote 3,
a própria obra da macrodrenagem da 1º de Maio, obra que poucas pessoas falam, mas que resolveu também o problema lá na Vitor Meirelles, o Rua Pomerode, que qualquer chuvinha alagava, a chuva caiu a semana, já teria alagado lá se não tivesse a obra. Então são várias obras de drenagem, macrodrenagem que a gente está fazendo. E também agora já está no setor de licitação, todo aquele complexo das ruas da entrada da Limeira, Tancredo Neves, 24 de julho, Luiz Mafezoli, que a gente vai estar fazendo toda a drenagem daquelas ruas também, licita esse mês. Então a gente está trabalhando, mês agora, né? Na virada de agosto. Então a gente está trabalhando muito com esse sistema de drenagem, que é algo que a prefeitura tem que investir frequentemente, para que quando vem um episódio como esse, nós já estejamos, de certa forma, preparados. A gente vê muitas prefeituras que agora estão se mexendo para, meu Deus, vem o El Ninho, o que eu vou fazer? Enquanto a gente tem feito esse trabalho já ano após ano, independente se vem El Ninho ou não. É claro que agora a gente intensifica o trabalho de abertura e limpeza de vala, de desobstrução de boca de lobo, né? Que a gente precisa que o sistema de drenagem funcione quando a gente mais precisar, para evitar alagamentos. E muito embora a gente faça esse trabalho, algumas situações a gente descobre só quando é testada, né? Então nós tivemos agora semana um ponto de alagamento ali na região do Planalto, perto da rua Itajaí. Então a gente tem mapeado esses lugares para poder agir, né? Para desobstruir a boca do lobo se for o caso, ou melhorar o sistema de drenagem, né? Se for também necessário. Falar em drenagem, prefeito, olha, essa obra da 1º de Maio, a mais recente aí de grande envergadura, né? Alguma outra ainda com planejamento de começar nesses mesmos moldes aí durante o teu mandato? Eu cito, por exemplo, São Leopoldo, que é uma outra região que tem um grande problema aí, se tem alguma previsão para lá, ou se tem alguma outra obra nesse mesmo estilo de problemático aí que está no foco. Tem. Nós temos, como eu mencionei, essas ruas da entrada da Limeira, que é uma demanda de muito tempo. Tem um morador lá, que é o Adriano, desde a época que eu era vereador, me cobrava isso. Fizemos o projeto, atualizamos, captamos o recurso, agora a gente vai listar a obra. Nós temos também ali na São Leopoldo, na região da Axel Krieger, da Latina, né? Então também a gente tem a previsão de uma obra para iniciar esse ano ainda ali, que vai ligar até a drenagem que já existe nas proximidades ali da Floriza. Ali já tem um sistema de drenagem, então a gente resolveria o problema, porque ali é uma baixada que alaga ali na saída da Axel Krieger. Temos também a bacia do Cedrinho, a Pedro Cardeal, Paulo Cardeal, toda aquela região também que sofre com alagamento. Também. E que precisa também de pavimentação, só que a gente não pode pavimentar sem ter a drenagem, senão a gente vai estar jogando dinheiro fora, daqui a 2 anos vai estar tudo arrebentado. Então também haverá intervenção ali nesse trecho. Além, claro, de ruas pontuais, né, que conforme vai aparecendo a demanda a gente vai melhorando a drenagem. Mas hoje os nossos maiores gargalos são nessas regiões. E tem um trecho ali da São Pedro também que a gente vai fazer, que tem que fazer a drenagem ali na altura do Morro do Pedro Pérez, que tem que ser feita a obra do próprio morro ali, a terceira pista, mas tem que ser feita também a melhoria da drenagem daquela região. Ali falou da Pedro Cardeal, do Cedrinho, eu já ouvi que tinha recurso próprio garantido, que só faltava fazer projeto. Como é que está especificamente aí nessa região ali do Cedrinho, da Pedro Cardeal, aquela região ali? O recurso ali a gente ia utilizar do Fomplata, né? Certo. Daquela região. E de fato faltava só o projeto ficou concluído agora entre junho e julho, né? E agora só para o setor de licitação para a gente poder tá listando essa obra. Então nossa ideia é agosto, setembro já tá botando a licitação na rua. Prefeito André Vecchi, nessa entrevista para falar aí de aniversário. Já tocamos em algum assunto a respeito desse aniversário, mas também a respeito de obras. Valdomiro do Mato, tem mais alguma pergunta? Rodrigo Santos? Na verdade, sim, tem várias perguntas. Então vamos dar uma vazão aí aos... Deixa eu perguntar aqui mais cedo, recebi uma mensagem aqui sobre a questão do REURB, prefeito. Como é que tá? Até a situação de um morador ali do Cedrinho que me mandou aqui. Ele disse que tem uns 2 anos para 3 anos quase que a situação não anda lá com relação à solicitação que ele encaminhou. Houve troca de pessoas que estavam à frente nesse período aí. Qual é a realidade e a situação do REURB nesse momento? Porque tem muitas regiões aqui da cidade, muitas famílias. Ele até citou o caso de Itajaí, ele citou como exemplo Itajaí, que vira e mexe, o prefeito está lá entregando documentos de regularização fundiária, e aqui em Brusque a coisa está lenta. O que se pode falar em relação a isso, prefeito? É que assim, Valdomiro, a gente tem que analisar cada caso, porque não dá pra gente fazer uma análise geral do REURB. Eu vou falar alguns casos que chegam para mim, né? O cara quer regularizar o REURB dele, quer fazer o REURB, só que o processo dele tem lá 30 lotes. E metade estão em área de APP e que não poderiam ser regularizados.
Então daí a gente orienta a pessoa, não, vê o profissional que você contratou para você dar entrada só nos lotes que são aptos a fazer a regularização. Então, esse é um caso que demora mais, o cara vai ter que começar o processo praticamente do zero. Por quê? Porque lá atrás ele foi mal orientado, né? E acabou não dando certo. Então, eu preciso entender o caso da pessoa, até se quiser depois passar o contato dela, a gente pode dar um feedback para ela. Porque eu posso estar dando uma resposta que não corresponde Depende ao caso, de cada caso. não corresponde à realidade que ela está passando, né? Mas em linhas gerais, o REURB, ele é um processo que ele é complexo, de fato. Concordo que muitas vezes ele demora mais do que a gente gostaria, né? Mas hoje a gente tem uma equipe lá bem dedicada, né? Bem estruturada, uma comissão que tem dado vazão a muitos processos. Mas esse caso específico, depois tu passa o contato da pessoa que a gente dá um retorno. Bom, aproveitar aqui, ó, recebi um vídeo, eu vou passar para ti, Rodrigo, mas eu quero fazer uma pergunta ainda baseado nisso aí que o Valdomiro trouxe. Eu falei com o Maia, com o procurador do município, sobre o caso lá daquele pessoal do Limeira, que invadiu, não foi nesse governo, me parece que foi no governo do Dr. Jonas. Me corrija se eu estiver errado. Acho que até antes começou. Não, foi antes. Bem antes. É, não da rua ali, Rodrigo? Fernando da Lago. Fernando da Lago, foi bem antes. Houve uma invasão, literalmente uma invasão. Não sei se pode usar a expressão invasão. Eu acho que ocupação é mais adequado. É mais light, mas é ocupação, exato. Eles fizeram uma ocupação lá. Família, gente trabalhadora, não estão aí na rua, não estão fazendo badendo, estão trabalhando, só que de maneira irregular, estão morando lá, ou estão, na verdade. E aí a prefeitura foi buscar a solução, achou a solução. Só que agora o pessoal aí veio uma reclamação aqui para mim, que eu falei aqui na rádio e ao mesmo tempo entrei em contato com o procurador, que mandou a resposta. E eu dei essa resposta aqui. Parece que o problema lá, segundo o Maia me passou, tem a ver ainda com uma situação da Celesc para o novo local onde essas pessoas serão colocadas. Que vai ser ali perto do Centenário, né? Isso, do Centenário. Então, eu gostaria que você falasse, André, porque eu sei que essa foi um trabalho da tua administração de resolver esse problema, mas não é um problema simples de ser resolvido. Não é um problema simples. Não é só a prefeitura, tem outros agentes aí envolvidos, o caso deles é a Celesc. Então, o porque o prazo já começou, tem 1 ano para fazer essa mudança, né? Não precisa ser imediatamente amanhã, mas tem um espaço de 12 meses para resolver. Isso. Então, só vou contextualizar brevemente para quem está nos ouvindo entender o que aconteceu. Lá na área industrial da Limeira, né, pouco depois da UBS da Limeira Alta, há muitos anos, mais de uma década, houve essa ocupação. Eu não gosto de usar o termo invasão porque eles não roubaram, né, o imóvel. Eles foram enganados, né? Um terceiro de má fé vendeu os lotes para eles lá. E lá é um local, e quem já foi lá vai saber do que eu estou falando, que chega a ser insalubre. Não tem esgoto, não tem luz, porque eles não conseguem as ligações em virtude de eles estarem numa área industrial e as construções estarem irregulares, né? Então, a prefeitura, né, na justiça, já teria o direito de retomar aquela área, tirar as pessoas e demolir e doar para uma empresa, porque aquilo foi feito para isso. Aquela região, ela serve para isso, aliás. Mas nós não estaríamos sendo humanos se fizéssemos isso dessa forma, né? Então a gente buscou fazer uma construção com eles, né? E aí tivemos um papel muito importante do vereador Antônio Roberto, que ajudou nessa articulação com os moradores. O advogado, que agora me falha a memória o nome dele, mas que teve uma postura muito bacana também em buscar uma solução e não um enfrentamento. Isso foi muito honesto nas informações que ele levou para os moradores. E aí a gente fez então um acordo com eles, né? Homologado pela justiça, naturalmente, de alguns lotes que a prefeitura tem ali perto do Sesc Centenário, né? Em que então eles teriam direito a esses lotes, e aí eles tem um prazo de 1 ano para saírem lá das casas que eles moram na área industrial da Limeira. Todos ali foram contemplados com isso? Todos foram contemplados. Quantas famílias, André? São quase 30 famílias ali. Então, uma solução que a gente achou. Fizemos o acordo, os moradores ficaram felizes, a gente fez um ato ali de entrega ali das matrículas deles, e aí surgem esses empecilhos que não dependem necessariamente da gente, né? Mas que a gente tem trabalhado para poder agilizar, e não tem dúvida que a Celesc também vai ser sensível, até porque tem uma causa social, né? Não é só um pedido ali aleatório.
né? Então, e também a gente vai utilizar do bom senso, né? Se teve alguma ação do poder público que em virtude atrasou, né, o início das obras ali por parte dos moradores, a gente também, né, tá disposto a ser flexível para que ninguém seja penalizado, porque nosso objetivo é resolver, não é ficar querendo, né, impor regra e contando prazo aí, para poder, né, retirar o lote da pessoa eventualmente. Então, eu vou botar são várias mensagens que estão chegando, eu vou botar aqui do Arildo ali, bota na tela para nós, pedindo uma atenção, prefeito, na rua Nicolau Peter, mandou Tomás Coelho. Certo. Tá, vou encaminhar aqui pro Ivan também. Boa. Mas está pedindo uma atenção especial lá, porque tá complicado de trafegar, tá? Tá feio. Tomás Coelho, tá? Esse mas é um ali tu rua, percebe que é alguma coisa de drenagem, né, Valdomiro? Olha só, porque é bem no meio ali que fica... Sim. Até inclusive teve um problema no começo da rua. Eu estive lá não faz muito tempo nessa rua. Tem que ali. montar uma secretaria da drenagem aqui em Brusque. Tá doido? Não, fala, isso aí é uma situação. É um tubo que desloca, que daí a água começa a sair, começa a ficar por baixo, o asfalto fica oco, quando tu vê uma cratera... É uma herança que todos os prefeitos que assumem acabam recebendo. Porque a cidade cresce também, né? Às vezes o tubo é um tubo de 30, aí a rua cresceu, não cresce com o tamanho da cidade. Dessa parte. O Calu está mandando aqui sobre a iluminação na Nova Beira Rio, no Rio Branco. Alguma previsão? Ali, o que nós tivemos de dificuldade com essa empresa não está escrito, tá? Não está escrito. Já notificamos, já multamos, né? A previsão era para resolver agora em julho, não resolveu. Então, infelizmente, nós estamos limitados também à questão da burocracia, né? Então, a gente está cobrando da empresa. Eu vou mandar aqui para o nosso secretário João Venzon como é que tá isso, para ver se até o final da entrevista eu dou um retorno para ele, tá? Mas é o tipo de coisa que me deixa tão indignado quanto, né? É o exemplo que eu vou falar também aqui, porque às vezes as pessoas falam, o André só fala de coisa boa. É meu papel também, né? Mas tem que colocar, André, porque eu vou até dizer, a situação até é perigosa. Nessa época de inverno com nevoeiro, eu peguei a rua e realmente é muito perigosa essa iluminação, com nevoeiro ainda por cima, né, que passa ao longo do rio ali, tem que sair. Isso aí tem que se resolver com urgência. Uma outra coisa que ajuda também é a sinalização, né? Também. E ali a sinalização da Beira Rio está eficiente, eu acho que... Sinalização vertical e horizontal. Sim, mas de fato a iluminação ela faz toda... Principalmente do ponto de vista de segurança, né? Porque tem pessoas que andam de bicicleta por ali, pessoas que andam a pé. Mas isso me deixa indignado também. Vou dar um outro exemplo que deixa indignado aqui. A creche da Limeira. Agosto de 2023, o governador assumiu o compromisso de repassar 2,5 milhões para a construção da creche. Pegamos dinheiro, botamos a outra metade da prefeitura, licitamos a obra. Ganhou uma empresa que cumpriu todos os requisitos da lei, tudo que a lei exigiu ela tinha, ganhou a licitação. Eis que quando eles vão tirar as escolas lá, cede a laje da creche. E aí a empresa já tem mais de R$500 mil de multa, abandona a obra, né? E tivemos que contratar agora uma outra empresa, agora em agosto fica pronto o laudo, para saber se a gente vai poder continuar a obra, se ela está segura, porque eu não vou correr o risco de continuar uma obra que vai ter criança, profissionais lá dentro. Ou se vai ter que fazer uma nova. Ou se vai ter que demolir e começar do zero. Certo, e aí essa empresa devolve o dinheiro para a prefeitura ou é uma burocracia agora? Não, a gente entra na justiça, vai patrimônio da empresa, dos sócios, mas aí é um processo que pode demorar às vezes anos, né? A prefeitura fiscaliza, obviamente, esse tipo de obra. Sim. É papel Tá, e aí não tem um engenheiro ali que está olhando a obra para verificar se pode pode acontecer um sinistro desse? Eles fazem, né? Por exemplo, nesse caso, a nossa fiscalização chegou lá e pediu pro cara desmanchar o reboco e verificou que tinha menos ferro do que estava no projeto, certo, entendeu? Certo. Então, mas o engenheiro fiscal às vezes ele não consegue estar 24 horas lá dentro. Certo. Então, quando foi identificado esse primeiro risco ali, né, que deu algumas fissuras ali nas paredes, né, e acabou cedendo um pouco a laje, imediatamente mandou-se parar a obra até que fosse verificado o que aconteceu, né? Então, claro, não foi pago todo o valor da obra porque ela é feita em boletim de medição, né? Mas o valor do prejuízo que vai ser gerado vai ser cobrado naturalmente da empresa. Quanto foi pago, André, dessa obra? Agora de cabeça o orçamento dela é cerca de 5 milhões. Chegou-se a pagar metade? Eu acredito que sim. É um absurdo, né? Assim, cara, essa coisa dos governos, e aí é estadual, federal, municipal, não é só de Brusque, é todo lugar porque se fosse da iniciativa privada, isso não existiria. Mas o problema da licitação é esse. 5,4 milhões.
O quê? Já foi pago? Não, o valor total da reforma lá é 5,4 milhões. Enquanto isso, a comunidade vai ficar Já esperando. já era para estar pronta essa creche. E o que vai acontecer agora? Com esse laudo, a gente contrata uma nova empresa, né, para poder fazer. Aí sabe qual é o problema? A empresa vai ser penalizada, não vai poder mais participar de licitação. E mais nada impede dele pegar um laranja que vai abrir um outro CNPJ e participar de licitação em outros lugares. Então, ao passo que a gente tem sorte, às vezes, de contratar boas empresas, como foram as empresas que tocaram os 2 lotes da Beira Rio, entregaram antes do prazo, obra de qualidade. A gente tem também casos como esse, que é a mesma empresa que estava fazendo a ampliação da UBS lá de Dom Joaquim, que também ficou na metade do caminho, e depois... E obra tem um problema que é o seguinte, falar qualquer empreiteiro ali, é mais negócio tu começar do zero, tu continuar a obra do terceiro. Porque quando tu assume uma obra de um terceiro, tudo que ele fez, a responsabilidade passa a ser tua. Então a pessoa fica sempre com aquela... Sem saber a qualidade que foi feito esse serviço pela metade. E sempre vai encontrar alguma coisa nova acontecendo ali. André, dá a impressão que, me corrija se eu estiver errado aqui na minha reflexão, dá a impressão que quanto menor o valor da obra, porque essa é uma obra pequena, 5 milhões de reais, perto de uma obra da Beira Rio, por exemplo, 40, 50 milhões, né? Dá a impressão que quanto mais pequena mais problema oferece. É porque dentro do processo licitatório de lei, a empresa, por exemplo, para entrar na Beira Rio, ele tem que comprovar um capital social num valor correspondente ao valor da obra. Então, o pequeno empreendedor, seja ele sério ou não, ele não consegue entrar nesse tipo de licitação. Por isso que às vezes as empresas fazem consórcios, né? Como foi a Beira Rio. Elas se unem porque daí conta, né, o patrimônio das 3 empresas, que é uma garantia que a prefeitura também tem, né? Também tem a própria questão, dependendo do valor da obra, o seguro da obra, né? Por exemplo, a 1ª de Maio tem seguro, a Avenida Beira Rio tem seguro, né? Que é um mecanismo também que dá uma garantia para o poder público, né? Sim. Nesse caso, de estar cobrando, deu algum problema, a empresa faliu, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas é um desafio que a gente tem, né? A lei, ela foi feita para funcionar, mas infelizmente a gente tem pessoas que se aproveitam, né, dela para entrar e fazer um serviço de má qualidade. Mas dentro de todo o contexto de todas as obras que a gente tem feito, ainda representa pouco, né? Dentro de todas as obras que a gente executa, essas empresas mais picaretas que participaram e ganharam as licitações representa um percentual baixo, né, dentro de todas as obras e dos valores de obras que a gente tem executado na cidade. Só uma coisa, Rodrigo, para ser justo aqui, o Valdomiro há pouco estava lendo e infelizmente não é possível ler todos os comentários, todas as pedidos, não dá. O que a gente faz é depois repassar para o prefeito, ele recebe isso e vai encaminhar aí para os setores competentes. Mas eu tenho aqui umas falas no chat do canal do YouTube, de ouvintes da rádio, gente que participa sempre, que o Nivaldo Mafra é um crítico do prefeito, né? Seguidamente ele tem feito os comentários aqui criticando. É da mesma linha ideológica do prefeito, mas ele critica. Isso é democracia, viu, Nivaldo? Ele está falando aqui dos buracos, né? Queremos estradas boas, sem buracos, para que shows? Está fazendo esse comentário aqui, eu estou aqui enfim, e aí faz outros comentários também. Estradas boas, ele está falando aqui, queremos estradas boas. Aí vamos falar do asfaltaço aí que está acontecendo. Esse asfaltaço tem sido, do ponto de vista da prefeitura, tem procurado colocar qualidade neles, ô prefeito, para a gente não depois, porque sempre o que tem dito aqui o nosso secretário Ivan Bruns é que esses buracos, essa situação tem a ver com drenagem, tem a ver com asfalto ruim, é uma soma de fatores, né? E que vocês estão tentando resolver. Qual é o prazo para entrega total desse projeto, desse programa do asfaltaço? Certo. São 100 quilômetros de via, 100 milhões de investimento, 20 milhões para drenagem e 80 milhões para asfalto. A meta é a gente finalizar tudo isso até o final do ano que vem. Claro que a gente tem pressa, né? Quanto antes melhor, porque de fato a gente tem muitas ruas na cidade que o tapa-buraco não funciona mais, né? E aí eu convido o seu Nivaldo a pegar o carro dele e dar uma volta lá na Ernesto Bianchini, ver como é que ficou o asfalto, ou se ele quiser, eventualmente no final de semana lá para Guabiruba, ver como ficou Frederico Petrucci, ou se ele quiser passar nas proximidades da prefeitura, como ficou a Avenida Ciro Gevaerd, né? E como outras tantas que a gente tem trabalhado, né? Então, assim,
há problema sim, a gente nunca negou isso, e a gente roda pesquisas de leis, né? Semestralmente, e 25% das reclamações que a gente tem, quando a gente pergunta, né, quando é feita a pergunta, qual é o maior problema da cidade? Buraco e infraestrutura. Bom, então a gente fez todo um planejamento, investimos 20 milhões em maquinário, 100 milhões agora, né, em insumos para obras, e a gente está trabalhando qualquer dia que o tempo nos permita. A gente não consegue trabalhar com chuva, a não ser a fresa até toca em dia de chuva, se ela não for uma chuva muito intensa, mas a nossa equipe está trabalhando dia, noite. Eu não toco 3 turnos direto porque a gente não tem mão de obra, que aí é uma dificuldade que não só a prefeitura tem, mas as empresas de uma forma geral têm sofrido com isso. Mas a gente tem trabalhado muito para resolver esse problema, né? A própria Avenida Beira-Rio, quem passa ali vê a diferença que ficou, né? Esses lotes que a gente tem feito. Eu quero também, já estamos fazendo projeto para tocar, se tudo der certo, ainda esse ano, ali da Viva até a Unifeb, que é um trecho também que está bem crítico, né? Então a gente tem trabalhado muito para poder resolver esse problema da cidade, que é a questão do buraco com asfalto novo. O buraco ele vai existir, o tapa-buraco vai continuar, mas essas vias que a gente está fazendo agora com asfalto 100% novo, né, a tendência é que ele dure por anos até que ele volte a ter problema. Agora a pergunta que se faz é por que já não se foi feito esse trabalho no passado? Né? A gente está fazendo 100 milhões. Se cada prefeito que passou fizesse 10, 15 milhões de recap por ano, né, a gente não chegaria no estado que chegou. A gente pegou a cidade, um queijo suíço de tanto buraco que tinha. Tudo bem, foram 6 prefeitos de 8 anos, não estou culpando aqui A, B ou C, mas é um trabalho que tem que ser continuado, né, futuramente, para que a gente não chegue no estado que a cidade chegou, que de fato era caótico. Dia de chuva era um caos, porque não se tapa buraco em dia de chuva e abrem-se novos buracos. Então vai lá, o cara fura o pneu do carro, fica chateado, e ele tem toda a razão, mas a gente tem trabalhado e muito para resolver esse problema. O André, só falar sobre o 1º de maio, então, só rapidamente. A ciclofaixa não foi recolocada. E até a gente falou sobre isso, tem movimentação sobre isso, até o pessoal que usa, os ciclistas que usam. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre a retirada da ciclofaixa, mobilidade urbana. A CETRAN fala da ciclofaixa de 1,70 m, tem ruas aqui que não tem ciclofaixa de 1,70 m. Queria a tua opinião sobre isso. Ali foi uma série de fatores que levou a gente a tomar a decisão, né? Uma delas é a terceira via com o maior fluxo de veículo da cidade, perdendo apenas para Ivo Silveira e para Antônio Raio. Caminhões pesados passando por ali. A ciclofaixa que tinha antes não tinha a dimensão mínima que o código exige. No entanto, o que tu fala é verdade. Há outros lugares que ela também não tem, né? Mas o nosso entendimento, somado a uma demanda que nós recebemos ali do Sind Lojas, né, de que prejudicaria o comércio, entendemos que a retirada seria a melhor opção. Inclusive permitindo intervenções como ali na Pedro Nodin, que a gente fez um trevo alemão para quem entra na rua da escola e do Senai ali. Com a ciclofaixa não daria para fazer aquele trevo alemão, então a gente tem recebido um feedback muito bom dos motoristas ali, porque agora tem onde parar sem trancar as 2 pistas do trânsito. Então, no somatório de fatores, a gente tomou a decisão de não colocar a ciclofaixa, respeitando quem pense o contrário, né? Poxa, eu me sentia mais seguro, porque a pessoa pode continuar utilizando a bicicleta ali na via, né? Agora sabendo que ela tem que tomar o cuidado, porque a ciclofaixa que estava antes, ela passava uma falsa sensação de segurança, tanto é que tivemos 2 óbitos na ciclofaixa, considerando todo o trecho, né, até Águas Claras. Então o somatório desses fatores que fez com que a gente retirasse a ciclofaixa dali. Agora, falar que eu escutei algumas pessoas falando que eu sou inimigo da ciclofaixa, não é verdade. Então, todos os projetos novos que a gente tem feito, eles preveem o ciclofaixa e ciclovia. Beira-Rio calçada compartilhada, nós teremos o anel viário da Limeira, vai ter também a ciclofaixa. Ligação Brusco Guabiruba vai ter a ciclofaixa. Então, onde é possível e vias novas, é muito mais fácil você colocar isso, porque daí você não prejudica, porque não tem um comércio lá instalado, né? Então quem entra sabendo da regra. Já bota no projeto? Né? Quem entra sabendo da regra. Agora, áreas já consolidadas, você tem que pensar bem. Eu lembro que no passado, não sei se foi no governo do PT, eles queriam fazer ali na Santa Rita, Santa Terezinha, um lado fora, né? Pode ser que ganharia-se de um lado, né, com o pessoal que usa bicicleta, até para estimular o uso como meio de locomoção. No entanto, você ia prejudicar todo o comércio de um lado da rua, né? E hoje a gente ainda tem um dos maiores índices de veículos por habitante do Brasil, é quase 1 para 1, né, 0,8.
Então, é uma questão cultural, cultura se muda sim, né? Mas hoje a realidade é essa, a questão cultural das pessoas querendo fazer as coisas de carro. A gente já tem tomado outras iniciativas para estimular menos uso do carro, como a redução da tarifa do transporte coletivo para R$ 3,50, para estimular as pessoas. Poxa, é mais negócio pegar o ônibus do que ter o meu carro. É claro que essa ação de forma isolada não resolve o problema, mas um conjunto de ações, pensando enquanto política pública, a gente consegue avançar bastante na questão da mobilidade. Pergunta já que você está falando de 1º de maio, do Pedro Paulo, a pequena curva em frente ao caldo de cana, em frente ao Senai, caminhões com baús enormes passam muito próximo dos fios dos postes. Será feito algum alinhamento dos postes e fios? Curva? Na curva do Vanca, será? Eu acho que é a única, né? De novo. Será colocado elevado na 1º de maio? A pequena curva em frente ao caldo de cana, em frente do Senai, caminhões com baús enormes passam muito próximo dos fios. Acho que ela está falando, ela? Ele? Pedro Paulo. Acho que ele está falando ainda sobre aquela faixa elevada que havia ali, né? Ali tinha uma faixa elevada, tem uma curvinha, não é? Eu não... Ali perto do ponto de ônibus. Fica o ponto de ônibus de um lado e do outro ali, perto do Senai. Tem o semáforo ali? Quem vai no sentido bairro é depois do semáforo. É perto da entrada da rua do Anderson ali, a rua Henrique Hart. Acho que é ali que ele está se... na caldo de cana, entrada da Pedro Nodin. É isso aí, ali tinha uma... Tinha a travessia elevada ali. Travessia elevada que foi retirada, só ficou a travessia de pedestre ali, né? Isso, Porque tem já o semáforo mais à frente. De Botoeira. É porque a travessia elevada, ela penaliza 100% dos motoristas 100% do tempo, né? Mas aqui ela está falando ele está falando se vai ser colocado a travessia elevada ali, porque os fios estão baixos e desalinhados. A ideia é que se a travessia elevada você vai levantar. Mas não vai ser colocada, porque tem... Passa no limite. Não vai ser colocado. Mas até vou pedir pra turma dar uma olhada nessa questão dos fios aí. Pra mim é a primeira vez que chega isso, o Valdomiro. Vou pedir pro Ivan dar uma olhada ali. Outra pergunta lá do Nova Itália. Quando vai ser terminado o assalto do Nova Itália? Pergunta a Cláudia. Perdão? Da Nova Itália. O asfalto da Nova Itália, região de Santa Luzia lá. A gente vai ter dentro do Estrada Boa Rural, né? Tanto a obra ali do asfalto, da pavimentação da Cristalina, né? Tanto ali da Serra do Moura, né? Então, isso depois das eleições, porque até lá nós não podemos receber recursos do governo do estado. Olha, o tempo aqui, sinto muito, Valdomiro. Tem muitas, mas mas aí o tempo aqui é nosso adversário. Como eu digo sempre e afirmo toda a vida, no programa ele deslancha. Quero agradecer às pessoas que mandaram mensagem aqui e no WhatsApp, certo? O Nivaldo, ele continua, não adianta argumento nenhum, ele não vai ser convencido, mas a gente te respeita, Nivaldo. A gente te respeita. Ele até admite que os que está sendo feito de asfalto agora, ele usou a expressão está bom. Legal. É isso aí, tem que admitir também, porque realmente... Mas a crítica é positiva. A crítica, quando é feita de forma respeitosa, ela é muito positiva. Um abraço pro Nivaldo, inclusive. O André aqui, com certeza ele vai pedir para a assessoria olhar os seus comentários, até porque ele fala aqui dando sugestões e toda sugestão é bem-vinda. Sim. Mas eu quero fazer uma última pergunta, porque essa tem que ser respondida, porque vereador já fez essa pergunta... e o Valdomiro começou dizendo isso, que tem pessoas que falam do show do Michel Teló, né? Mas o show poderia pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Qual é o recurso para um investimento no show? Ele é um recurso da prefeitura ou é um recurso privado? Como é que é, prefeito? Não, ele é um recurso da prefeitura. Nós tivemos, como eu falei antes, fechamos o ano com superávit de 41 milhões, certo, né? E esse recurso a gente divide para diversas áreas, né? Para obras, deixamos 3 milhões para cultura, porque a ideia era que a gente investisse na Vila Quisizana, que né, o proprietário acabou, né, mudando de ideia e tudo certo. Esse é um outro assunto que a gente tem que trazer mais com o pessoal da cultura, chamar o pessoal da cultura, viu, Valdomiro? Legal. Para falar sobre esse assunto, porque realmente houve aí uma... E também para lazer, porque os eventos que a gente faz com entrada gratuita, a FENARRECO, a gente tem financiamento da Lei Rouanet, né? Acabou dando um superávit lá de cerca de 300 mil reais. O Réveillon, a gente não tem um lucro, mas eu acho que é papel, né, da prefeitura proporcionar momentos de lazer
para a família. É o aniversário da cidade. As pessoas trabalham e trabalham muito aqui no município. A gente não está falando de um investimento astronômico, né? A gente conseguiu, inclusive, 1 milhão que eu separei para pavimentar o pátio, a gente está fazendo sem... A gente está economizando, né? Utilizando o material da Fresa. Então, eu entendo que uma cidade do porte de Brusque, né? A gente vê outros municípios próximos, muito menores, que fazem grandes eventos. Pô, Guabiruba, a festa deles é muito bacana, show gratuito. Botuverá, a festa deles muito bacana, show gratuito. Acho que é natural que o município possa fazer isso sem esbanjagem, não está gastando 5, 10 milhões, sabe? Não está faltando dinheiro em outras áreas. Então eu vejo que é importante a gente proporcionar esse momento de lazer para a cidade. Faz muitos anos que Brusque não tem, né, um show e é o aniversário do município. Eu vejo desse que é tamanho, desse porte, né? É um movimento especial. Agora, né, vejo pessoas reclamando, né? Vereadores, inclusive, criticando, e está tudo certo, é papel dele. Eu pergunto para esses vereadores por que eles não falam dos 16 milhões que a gente está pagando esse ano em virtude do rombo que um ex-prefeito deixou no município. Eles não falam uma vírgula disso, porque eles andam juntos, estão no mesmo grupo. Aí é um problema deles. O que não tem problema você criticar. As pessoas têm quem é a favor do show e quem é contra, e eu respeito. Agora o problema está na incoerência, né, de quem critica o investimento ali de 800 mil reais para fazer um evento dessa natureza, lembrando que boa parte retorna para a cidade, as bandas que vão abrir são daqui, a praça de alimentação, empresas daqui, Chopp é daqui, então assim, valorizando aqui a nossa região, né, e outros rombos que a gente já pagou esse ano quase 5 milhões, a gente não escuta, é um silêncio ensurdecedor. Mas aí é uma reflexão que eles têm que fazer, a nossa parte a gente está fazendo. E fica o convite para todos aqui, então, na segunda-feira, dia 3, show nacional gratuito do Michel Teló. Investimos muito em segurança, então quem quiser ir lá para aprontar, não vá, porque você vai ser preso. E na terça-feira de manhã, no 4 de agosto, temos então o tradicional desfile e com o corte da cuca gigante que as nossas merendeiras vão estar preparando com muito carinho para todos vocês que forem prestigiar. E eu e Dirley vamos desfilar. Rodrigo não vai, mas nós dois vamos. Ah, vão? Eu vou desfilar. Legal. Você vai desfilar com quem? Eu vou desfilar com o pessoal do Vomob Motorhome, com o meu projeto lá, o Motorhome. E tu, Valdomiro? Eu com os grupos de dança gaúcha. Galdério, velho. Piochado. Tu vai piochado? Não dou. O Rodrigo vai fazer o programa sozinho. Vou fazer o programa sozinho, então. Depois do programa. Faz de lá, faz ao vivo lá, faz ao vivo. Programa, pô. Eu vou fazer um ao vivo de lá. Vou. Legal. Valeu, prefeito. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. Sempre à disposição. Um forte abraço. Intervalo e a gente volta.